para vocês um passo a passo para a gente elaborar um estudo de dosagem a partir de um método bem conhecido nos laboratórios de materiais e de estudo de dosagem de concreto, que é o método ABCP-ACI. Então eu vou apresentar um passo a passo aqui bem rápido de como você, a partir dos dados das matérias-primas, dos materiais de construção, e chegar nesse estudo de dosagem. Vamos lá. Então, inicialmente, nós vamos precisar ter os dados, alguns dados relacionados ao projeto que nós temos aqui e alguns dados relacionados às matérias-primas, né? Então, se você não conhece 100% das suas matérias-primas, nós vamos precisar fazer alguns testes anteriores de laboratório. Eu já coloquei aqui alguns. E alguns dados de projeto de estruturas, que é definido pelo engenheiro calculista, né? O engenheiro estrutural. Então, primeira informação interessante aqui para esse estudo de dosagem é o FCK, que é a resistência de projeto conforme a carga que vai atuar em cima dessa estrutura. Depois eu vou precisar da dimensão máxima característica, ou seja, a maior dimensão, a dimensão do agregado que representa, ou seja, dimensão máxima característica, ou simplesmente dimensão máxima do agregado graúdo, ou seja, da brita. Eu vou precisar da massa unitária da brita, é por isso que eu coloquei aqui MUBzinho, tá? Bzinho para a gente lembrar que é a massa unitária da brita. Nesse caso, eu vou utilizar 2,31 kg por decímetro cúbico, é a massa unitária. Então, os técnicos sem identificações, os técnicos de laboratório, os engenheiros civis conhecem essa medição, né, baseada lá na NBR NM45. Eu vou precisar do módulo de finura da areia, o módulo de finura da areia que eu encontro de acordo com os métodos da NBR NM248, tá? Nesse caso, vou utilizar 2,07. E gama C, gama A e gama B, que são as massas específicas reais do cimento, da areia e da brita. Também tem lá seus métodos na NBR para a gente conseguir obter esses valores, né? Geralmente em quilogramas por decímetro cúbico, já que a gente vai trabalhar com uma previsão de 1 metro cúbico de concreto nesses cálculos que a gente vai fazer aqui. São cálculos simples, envolvendo as 4 operações, não tem cálculos complexos, mas me dá um estudo experimental do estudo de dosagem e me dá um traço de concreto no final. Isso aqui vai ser interessante para você, por exemplo, elaborar seu trabalho de TCC baseado em normas técnicas e baseado em estudos técnicos científicos, como é esse método ABCP-ACI. Eu vou precisar também definir, segundo a minha aplicação, ou segundo a informação do projeto de estruturas, qual é a minha consistência do concreto, que a gente chama de abatimento do tronco de cone ou slump test. Nesse caso, vamos utilizar uma faixa de 8 a 10 centímetros de abatimento. E conforme o rigor, o acompanhamento da obra, o tipo de obra a ser executado, conforme a NBR 12655, vamos definir um desvio padrão de dosagem para os cálculos iniciais. Ou seja, isso aqui é um coeficiente que eu utilizo em termos de tensão que o concreto deve suportar, baseado na NBR 12655, que é o meu desvio padrão, conforme o rigor de produção do concreto. Muito bem. Eu vou precisar também de um ábaco parecido com esse aqui. Esse ábaco você pode encontrar em livros de materiais de construção, em manuais de concreto, mas também, conforme o rigor e conforme a necessidade da sua obra, você pode elaborar seu próprio ábaco baseado em testes anteriores que você faz com o cimento que você utiliza na sua região, tá? O cimento e os tipos de agregado você pode, como laboratorista, elaborar o seu próprio estudo de relação água-cimento com resistência do concreto aos 28 dias, tá? Ou menos idade, conforme seja o caso. Ok. Então, a primeira coisa que a gente precisa para iniciar esse passo a passo é definir
o FCJ, né? Então, vou colocando aqui para vocês. Eu preciso definir o FCJ. Esse FCJ é a resistência do concreto em determinadas idades, no caso, aos 28 dias. Eu vou utilizar esse desvio padrão, que a gente definiu aqui embaixo, como coadjuvante, como auxiliar para o cálculo desse FCJ, da resistência característica do concreto aos 28 dias. Então, daqui para frente, eu vou usar essa resistência como referência e não mais a resistência de projeto. Eu vou fazer aqui um incremento dessa resistência. Então, para eu definir esse FCJ, eu vou aplicar uma formulazinha que está lá na NBR 12655, que é o seguinte: o FCJ vai ser igual ao FCK, tá? Mais 1,65 vezes, uma vez e 0,65 a mais, em cima do desvio padrão, que no caso aqui é 5,5, ok? Então, fazendo essa continha aí, eu vou ter, o nosso FCK é 28, tá? 28 mais 1,65 vezes o desvio padrão. Quem quiser pode fazer essa continha aí. Isso vai me dar, vamos ver, aproximadamente 37 MPa. Então, a minha resistência, que anteriormente era 28 MPa, a partir de agora vai valer, para efeito de estudo de dosagem, vai valer 37 MPa. Então, esses 37 MPa é o valor da resistência do concreto esperado aos 28 dias, que eu vou trabalhar a partir de agora. Então, como que eu vou proceder agora? Eu vou numerar aqui, ó. Primeiro passo, vou numerar os passos aqui conforme a gente for progredindo. O primeiro passo, calcular o fator água-cimento, ou seja, a relação água-cimento que eu vou utilizar nesse concreto. Então, baseado nessa resistência, a gente sabe que tem uma relação direta, já clássica, entre a resistência que se deseja, ela é proporcional à relação água-cimento utilizada naquela mistura. Para isso, a gente vai utilizar esse ábaco, tá? Eu vou fazer aqui, desenhar uma linha aqui nesse ábaco. Então, eu vou pegar essa resistência que eu tenho aqui, localizar ela aqui, ó. Eu tenho 0, 10, 20, 30, 35, 37, tá mais ou menos por aqui. Vou pegar e traçar uma linha até tocar aqui nessas linhas inclinadas que representam o meu desempenho do concreto, tá? Traçar uma linha horizontal que toca na primeira linha que ela tocar, eu paro. E vou baixar essa linha até esse eixo das relações água-cimento previamente estudadas. Então, eu vou pegar essa linha aqui agora, eu vou baixar ela, tá? Opa! Essa daqui fica aqui. E eu vou pegar uma outra linha e vou construir ela aqui. Em cima da linha aqui do desenho. Vou fazer ela tocar aqui em cima. E aí eu tenho aqui, né, nesse eixo horizontal, eu vou ter uma resistência, deixei ela vermelhinha, vou ter um fator água-cimento definido aqui, em 0,30, 0,35, 0,40, 0,42. É o meu fator água-cimento definido aqui. Sendo assim, o primeiro item que eu encontrei aqui do meu estudo de dosagem é a relação água-cimento, que é um dos itens mais importantes nesse estudo de dosagem, tá? Conforme essa relação água-cimento ela cresce, a resistência do concreto tende a diminuir. Eles são inversamente proporcional, como a gente vê nessas linhas inclinadas. Então, a relação água-cimento encontrada aqui foi de 0,42.
0,42. Baseada nessa relação água-cimento de 0,42, isso nós estamos tratando de concreto armado em condições normais de aplicação. Concretos especiais, outros parâmetros são necessários aqui para esse estudo, né? Tá ok? Então, com essa resistência, com esse fator água-cimento de 0,42, eu posso agora, tá, partir para o próximo passo, passo número 2, que é determinar a quantidade de água requerida na minha mistura. Para isso, eu utilizo também, tá, tabelas auxiliares que relacionam que para essa faixa de 8 a 10, então, de 8 a 10 centímetros de abatimento lá no meu estudo de dosagem, eu vou ter e com essa relação água-cimento previamente definida, eu vou ter o seguinte: para 8 a 10 centímetros de abatimento do tronco de cone, nós temos o agregado graúdo com a dimensão máxima de 12,5, nós temos uma quantidade de água esperada, tá, em litros, vou chamar de ar, essa quantidade de água vai ser igual a 220 litros. 220 litros, ok? Então, para de 8 a 10 centímetros de abatimento de consistência previamente estabelecido, e um diâmetro máximo que eu encontrei lá nos meus estudos de laboratório, diâmetro máximo NBR 248 do agregado graúdo, eu tenho que o consumo de água esperado é de 220 litros. Então, a determinação do teor de água também já foi definido. Eu tenho, então, resumindo, a resistência de projeto é 37 MPa, a resistência de constituição do concreto. A relação ao água-cimento 0,42, tá? O teor de água da mistura para 1 metro cúbico de concreto, eu tenho 220 litros, conforme o abatimento esperado e a dimensão máxima do agregado graúdo da brita, tá? E agora, eu vou passar para o passo 3. Passo 3. No passo 3, eu calculo o consumo de cimento. Então, vou colocar aqui, anotar aqui também, para lembrar. Consumo de cimento. O consumo de cimento, eu vou chamar de C maiúsculo, tá? Ele vai ser dado em função do consumo de água já calculado e do fator água-cimento de 0,42. Então, o consumo de cimento vai ser igual a o consumo de água, esse A grande, dividido pelo fator água-cimento. Então, se eu for fazer essa conta aqui com os dados que eu já tenho, eu vou ter 220 litros dividido por 0,42. Se eu fizer essa conta aí, vamos fazer essa conta, ver quanto é que vai dar essa continha aí. Então, vamos fazer essa conta aqui para ver quanto é que dá.
fazendo essa conta, eu vou encontrar 524 quilos. Então, eu vou ter num metro cúbico de cimento, eu vou gastar 524 quilos, tá? Então, é a outra informação que eu preciso para o meu estudo de dosagem. Então, já tenho aqui o número 1, número 2, número 3. Próximo passo. Qual é o consumo de brita? Vou colocar aqui embaixo, passo número 4. Quarto passo. A gente percebe que são passos simples e no final eu vou ter uma quantidade de cimento, uma quantidade de água, uma quantidade de brita, uma quantidade de areia para fazer a mistura do meu concreto. Bom, vou precisar desse módulo de finura definido anteriormente aqui. Módulo de finura da areia, para definir a quantidade de areia. O meu consumo de agregado graúdo, de brita, eu vou chamar, vou colocar aqui também para saber o que é que eu estou calculando. Consumo do agregado graúdo. Tá, eu vou chamar esse consumo de agregado graúdo, vou chamar consumo de brita, CB. CB, consumo de brita. Tá? Consumo de brita, eu vou ter que fazer uma relação entre o módulo de finura e a dimensão máxima do agregado. Então, o consumo de brita, nós temos que, para o módulo de finura da areia, igual, nós temos ali 2,07, igual a 2,07, tá? E a dimensão máxima característica, DMC, dimensão máxima característica do agregado, igual a 12,5, nós temos aqui tabelas que permitem fazer essa relação entre o módulo de finura da areia e a dimensão máxima do agregado graúdo. Então, para esses valores apresentados aqui, nós temos que o volume da brita, o consumo de brita, vou colocar aqui CB, em volume, vai ser igual a 0,605, vai ser 0,605 daquele metro cúbico que nós estamos pensando. Então, 0,60%, digamos assim, né? 60% de um metro cúbico vai ser de consumo de brita. Esse 60% vai ser de consumo de brita. Só que eu quero isso em quilogramas, em quilos, tá? Então, isso aqui, digamos, seria em litros, 0,600 litros por quilo. Só que eu quero isso em peso, eu não quero em volume, eu quero agora em peso. Então, como é que eu vou fazer? Vou multiplicar esse volume pela massa unitária que nós calculamos, que nós definimos lá no laboratório, está aqui em cima. Ó. Massa unitária da brita, 2,31 quilos por decímetro cúbico. Então, como eu tenho uma relação entre o módulo de finura da areia e a dimensão máxima do agregado, eu encontrei um volume de 0,605, eu vou multiplicar esse volume por 2,31, que é a massa unitária, para eu ter isso aqui em peso. Eu quero isso aqui em quilos, em quilogramas, tá? Vou calcular tudo em quilogramas, até a água eu calculo em litros, mas eu sei que 220 litros equivale a 220 quilos de água, se nós considerarmos a densidade da água igual a 1. Vamos fazer essa continha aqui, multiplicar 0,605 por 2,31, tá? E eu vou achar aqui algo em torno de 1.398. 1.398 quilos. Então, no metro cúbico, eu vou ter 1.398 quilogramas de brita, tá? 524 quilogramas de cimento. Vou colocar quilos por metro
cúbico, para ficar igual esse aqui. Aqui também eu poderia botar litros por metro cúbico e assim vai. Então, 524 kg por metro cúbico de cimento, 1.398 kg por metro cúbico de brita. Tá certo? Ok. Então, eu tenho quase tudo já do meu traço, né? Preciso eu definir agora a quantidade de areia. Então, na verdade, me parece que vão ser 5 passos apenas aqui, tá? 5 passos. O quinto passo, para eu definir o meu traço, ou seja, a minha dosagem, vai ser o consumo da areia. Consumo do agregado miúdo. Lembrando que esse passo a passo, pelo método ABCP-ACI, ele é válido para materiais que você consegue, digamos assim, materiais convencionais, tá? Esse agregado miúdo, né, eu vou chamar de consumo de areia, CA. CA, consumo de areia. Então, vamos ver como é que eu acho aqui que eu encontro o consumo de areia. Para eu calcular o consumo de areia, eu preciso desenvolver 2 pequenos passos intermediários. Vou chamar de passo A, que seria o cálculo do volume de areia. Eu estou escrevendo tudo para depois, quem olhar depois, pausar aí o vídeo, pode verificar do que se trata. Cálculo do volume de areia. Cálculo do volume de areia. Vou chamar esse VA. Volume de areia. Então, o volume de areia, já que a gente está tratando de 1 metro cúbico, né? Eu vou calcular o volume de areia, porque depois aí eu aplico aqui a letra B e calculo a massa, ou seja, o peso dessa areia no metro cúbico. O volume de areia, como a gente está falando de uma quantidade de concreto para 1 metro cúbico, eu vou calcular o seguinte. Vou fazer a conta de 1 metro cúbico, ou seja, 1.000 litros. Eu vou subtrair dos materiais que eu já conheço. Eu vou subtrair da quantidade de cimento dividido pela massa específica do cimento, mais o consumo de brita, que eu já calculei, dividido pela massa específica da brita, mais o consumo de água, tá? Consumo de água, vou chamar de CA. Ou eu botei apenas A, né? Para não dar confusão, eu vou colocar a mesma simbologia que eu coloquei lá. Chamei o consumo de água de A, então vou chamar de A aqui também. Mais o consumo de água dividida pela massa específica da água. Tá certo? Ok, esses são os valores que eu já tenho. Tá? Muito bem. Isso aqui, digamos, eu calculo em decímetro cúbico. Vai lá. Decímetro cúbico. Então, o volume da água vai ser igual a 1 menos. Vamos transformar isso aqui em valores. O meu consumo de cimento em decímetro cúbico vai dar 0, deu 524. Então, em decímetro cúbico, isso aqui vai ser 0,524. Então, pressupõe aí que essas conversões de valores aí, dividido por 3,1, já é de conhecimento aí dos acadêmicos, dos técnicos, né? Então, a gente não vai se deter muito nessas conversões de valores. Isso aqui você deve estar, para compreender bem algumas terminologias, você deve estar aí na metade do curso já, do curso de Engenharia Civil ou do curso de Técnico em Edificações. Então, você não tem dificuldade com essas conversões de valores. Consumo de brita, nós já calculamos, 1.398 em decímetro cúbico, né? 1,398 dividido
pela massa específica da brita, que nós já, como parâmetro inicial, nós arbitramos em 2,86, tá? Mais o consumo de água, que é 0,220. 0,220 dividido por 1, que é a massa específica da água, vai dar 0,220. Fazendo essa continha aqui, nós vamos ter o volume da água igual o volume do agregado miúdo, volume da areia, vai ser igual a 1 menos, fazendo essas continhas, eu vou ter 0,878 nessa soma entre parênteses. 0,878. Subtraindo 1 menos 0,878, eu vou ter um total de 122 decímetro cúbico. Esse é o volume de areia. Só que, como eu falei, eu também não quero isso aqui em volume. Eu quero, letra B, eu quero em massa, em quilos. Quero saber, num metro cúbico, quantos quilos de areia eu vou ter. Então, eu vou fazer, agora sim, na letra B, eu vou falar o consumo de areia vai ser igual a massa específica da areia, que nós já entramos como parâmetro, vou mostrar aqui. Aqui a massa específica da areia. Aqui, ó, 2,63. Isso aqui eu encontro em laboratório através do frasco de Chapman, né, laboratório de materiais. Eu vou utilizar o frasco de Chapman e uma amostra da areia para descobrir qual é a massa específica da areia. É outro procedimento que a gente pressupõe que o técnico já conhece. Consumo de areia vai ser igual a 2,63, massa específica da areia, vezes esse volume, 0,122. Aí eu tenho a quantidade em massa da areia, em quilos. Isso vai me dar 0,321 decímetros cúbicos, tá? Que na verdade vai ser igual a 320, já fazendo a conversão para quilos no metro cúbico, vai me dar 321 quilogramas no metro cúbico. Então foi o último parâmetro que a gente precisava para fazer os cálculos. Bom, agora resumindo, né, vou fazer aqui o passo número 6. Número 6 aqui, tá? Fazendo resumo. Então, eu vou circular aqui. Eu tenho traço experimental, o meu traço unitário. Vou colocar unitário porque vai ser em relação a uma parte de cimento, tá? Unitário experimental. Meu traço unitário experimental vai ser o seguinte. Vai ser em massa, né? Vai ser 524 quilos de cimento. Ops. Vamos, 524. 540 não. 524. 524 quilos de cimento. 1.398 quilos. 1.398 quilos de brita para 321 quilos de areia mais 220 quilos de água. Então vou botar aqui cimento, brita, areia, água. Tá? Isso aqui no metro cúbico.
Só que essas proporções, cada vez que eu mudar a quantidade de cimento, eu tenho que recalcular isso aqui. Então, vamos fazer uma relação unitária. Nessa relação unitária, eu vou fazer... Como que eu vou chegar num traço unitário? Vou dividir todas as massas pela massa do cimento. Então, eu vou dividir 524, quantidade de cimento, por 524. Dividir 1.398 por 524. Vou dividir 321 por 524. E vou dividir 220 por 524. Quando eu dividir a água, quantidade de água por 524, vai me dar justamente a relação água-cimento que a gente definiu lá no início. Pelo menos, se eu fiz tudo certo nos passos anteriores, deve dar a massa da água dividida pela massa específica do cimento, deve dar a relação água-cimento, o fator água-cimento, certo? Então, vamos lá, vamos fazer essas contas aqui. Fazendo essas contas, 524 dividido por 524 dá 1. Então, eu vou ter uma parte de cimento para 2,67, vamos 2,67 partes de brita para 0,61, 61 partes de areia, mais, exatamente aqui, ó, fazendo a conta, 0,42 partes de água. Então, esse aqui é o meu traço unitário experimental, né? Conforme esses materiais em estudo, conforme os parâmetros de entrada aqui do meu teste. Então, chegamos aqui ao final do traço unitário. Agora, um próximo passo seria converter, né, esse traço em massa para um traço em volume. A gente depois mostra um passo a passo como é que eu faço para pegar um traço experimental em massa e converter para o volume. Mas, nesse momento, o próximo passo de verificação seria: esse traço estudado atende a minha aplicação? Se for um pilar, se for uma laje, se for uma viga, eu vou ter trabalhabilidade para usar esse traço no meu material? Num outro momento, eu faço o vídeo e apresento para vocês, ok? Valeu, era isso aí que eu tinha para deixar para vocês. Espero ter atendido as expectativas de cada um. Até mais.